Dubai. Enquanto os turistas normalmente passeiam por shoppings gigantescos e os super ricos e influenciadores dão festas luxuosas, essa fachada impecável da cidade começou a ruir de forma alarmante, porque nos bastidores não só acontecem coisas extremamente perturbadoras, como desde o ataque dos Estados Unidos ao Irã, a metrópole do deserto também foi arrastada para a dura realidade da política global. E agora a gente vai mostrar o que acontece todos os dias à sombra do luxo e por que o sonho de um paraíso invulnerável está, literalmente, pegando fogo neste exato momento. Vamos começar pelo que talvez seja o ponto mais atual e mais chocante de todos, algo que neste momento está destruindo por completo a imagem de Dubai como refúgio seguro. Durante anos, Dubai se vendeu como uma bolha neutra e ultra segura no Oriente Médio, mas nos últimos dias essa promessa foi pelos ares. Por causa da escalada massiva e do ataque dos Estados Unidos ao Irã, Dubai de repente se viu no meio do fogo cruzado. Em casos isolados, explosões e projéteis perdidos atingiram os arredores da metrópole do deserto e até o famoso hotel Burj Al Arab. Para uma cidade cujo modelo de negócio inteiro depende de vender uma imagem de segurança total para investidores, expatriados e influenciadores, isso é um desastre absoluto. Cenas de pânico estão acontecendo no aeroporto porque muitos estrangeiros estão tentando deixar o país com medo de que o conflito piore ainda mais. Como resultado, alguns influenciadores teriam gastado até $200 mil para fretar jatos particulares e escapar dos perigos em Dubai. Alguns expatriados chegaram até a deixar seus animais de estimação para trás, sem qualquer cuidado, praticamente condenando os animais à morte. Os primeiros relatos já alertam que Dubai pode em breve enfrentar falta de alimentos por causa de gargalos no abastecimento. Mas, para ser justo, as rachaduras na fachada de Dubai não começaram com essas explosões recentes. Quando você olha mais de perto para o que acontece ali todos os dias, fica claro bem rápido que a cidade sempre teve um lado muito sombrio. Basta olhar para o clima, por exemplo, porque a cidade literalmente cria o próprio tempo. Sim, isso parece completamente absurdo, mas é verdade. Chuva ao toque de um botão, bem no meio do deserto. O motivo é simples, a região recebe apenas cerca de 120 milímetros de chuva por ano. Isso faz dos Emirados Árabes Unidos um dos países mais secos do mundo. Então a lógica foi simples, se a chuva não vem sozinha, então vamos dar uma ajudinha. E foi exatamente isso que eles fizeram. Desde o ano 2000, Dubai envia aviões regularmente para as nuvens para alterar artificialmente as condições climáticas. Mas como diabos isso é possível? A resposta está em algo chamado semeadura de nuvens. Assim que os meteorologistas identificam uma nuvem cúmulo adequada, os pilotos são acionados e sobrevoam a nuvem com aeronaves especiais, liberando uma mistura de sais. Essas partículas desencadeiam um processo físico que faz com que a chuva se forme. Em alguns períodos, Dubai realiza essa manobra várias vezes por semana. O problema é que ninguém sabe ao certo quão eficaz esse método realmente é, porque isso é muito difícil de medir, e a situação pode até ficar extremamente perigosa quando cai chuva demais de uma vez. Aí vem as enchentes, e a infraestrutura começa a ceder porque a cidade quase não está preparada para chuvas fortes. Foi exatamente isso que aconteceu cerca de 2 anos atrás, provocando um caos total em toda a metrópole. Outro problema em Dubai também foi criado pelo próprio homem, e ele está ligado ao que ainda hoje é o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. É por causa dele que todos os dias se forma uma fila quilométrica de caminhões nas estradas que saem em direção ao deserto de Dubai. E esses caminhões não estão transportando lixo comum, eles estão carregados com o esgoto dos ricos. O motivo de esse esgoto não simplesmente desaparecer pelo sistema subterrâneo como seria o normal, é fácil de explicar. O Burj Khalifa precisava ser concluído em tempo recorde para exibir ao mundo a força da construção civil de Dubai. A infraestrutura não conseguiu acompanhar. Não houve tempo suficiente para construir uma rede de esgoto adequada para um prédio de 800 metros de altura, onde milhares de pessoas deveriam viver. E por isso, os dejetos precisaram ser removidos de outra forma. E, aliás, isso não gerou apenas cenas absurdas nas ruas de Dubai, mas também problemas ambientais e riscos à saúde. Hoje,
Dubai já enfrentou essa questão e já não existem nem de longe tantos caminhões de esgoto quanto havia antes. O próximo problema, no entanto, é muito menos visível ao público do que a questão dos caminhões de esgoto. Na verdade, ele deveria permanecer em absoluto segredo, porque tudo isso acontece por trás dos muros do governante de Dubai. Alguns anos atrás, porém, detalhes explosivos acabaram vindo à tona. Mas de que exatamente estamos falando aqui? Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o emir de Dubai, não tem exatamente uma boa reputação. Muita gente diz que ele fez muito pela cidade e impulsionou grandes projetos, mas, na vida privada, ele seria um homem extremamente difícil, disposto a tudo para se manter no poder. Muitas mulheres de seu círculo mais próximo o acusaram de abuso, inclusive as próprias filhas. Mohammed teve pelo menos 6 esposas e 30 filhos, mas, ao que tudo indica, não mantém com eles uma relação afetuosa. Em vez disso, todos viveriam sob vigilância e controle constantes, em uma rotina extremamente limitada, tão limitada que 2 de suas filhas já tentaram escapar de seu controle. Em agosto de 2000, sua filha Shamsa Al Maktoum tentou escapar de uma de suas propriedades na Inglaterra, mas pouco depois foi sequestrada em Cambridge por agentes de seu pai, dopada e levada de volta para Dubai já no dia seguinte. Desde então, nunca mais foi vista, e muita gente acredita que ela foi mantida em cativeiro depois disso. Mesmo depois do fracasso da irmã, Latifa Al Maktoum também tentou fugir em 2018. Antes disso, ela gravou um vídeo que mais tarde seria divulgado. And I'm making this video because it could be the last video I make. Pretty soon I'm going to be leaving somehow. And I'm not so sure of the outcome, but I'm 99% positive it will work. Mas o plano falhou. Ela já tinha conseguido embarcar em um barco com destino à Índia, mas pouco antes de chegar à costa, foi surpreendida por aliados de seu pai, sedada e levada de volta para Dubai. Depois disso, surgiu apenas um breve sinal de vida. Um vídeo em que ela afirma estar sendo mantida em uma vila sem janelas. Desde então, também não se ouviu mais nada dela. Essas histórias mostram que, por trás da fachada do poderoso emir, a realidade é muito diferente daquilo que muita gente imagina. Agora vamos para outra verdade perturbadora sobre Dubai. Não é segredo para ninguém que as pessoas ali adoram ostentar riqueza, mas existe uma coisa que realmente ultrapassa qualquer limite de decadência. Em alguns lugares de Dubai, existem até máquinas automáticas onde você pode comprar barras de ouro de verdade. Muita gente em Dubai vê o ouro como um investimento seguro, então de vez em quando troca dinheiro por ouro de 24 quilates. As pessoas em Dubai são simplesmente obcecadas por luxo e por tudo que pareça caro. É por isso também que existe o chamado Gold Souk, uma rua repleta de mais de 300 lojas de ouro, uma ao lado da outra. Para onde você olha, tudo brilha e reluz. Algumas joias ali pesam vários quilos, e se isso ainda não for suficiente para você, dá até para comer ouro, no sentido mais literal da palavra, no restaurante Bombay Borough. Lá eles servem um prato chamado Royal Gold Biryani, uma porção de arroz com vários tipos de carne grelhada, decorada com folhas de ouro verdadeiro de 23 quilates. Mas, enquanto algumas pessoas praticamente tomam banho de ouro em casa e gastam dinheiro sem pensar 2 vezes, a maioria dos moradores de Dubai vive em uma realidade completamente diferente. Só cerca de 10% da população realmente desfruta do luxo pelo qual Dubai ficou famosa. Os 90% restantes vivem na pobreza, mas, é claro, o público não deveria saber disso. Muitos deles são trabalhadores migrantes. Eles vêm de países como Índia, Paquistão, Bangladesh e regiões da África Oriental. Foram para Dubai na esperança de encontrar empregos bem pagos na construção civil, e Dubai precisa de muitos deles, porque alguém tem que erguer essa cidade pomposa. Prometeram a eles bons salários e condições de trabalho seguras, várias vezes superiores ao que poderiam ganhar em seus países de origem.
Mas, assim que chegam a Dubai, os contratos de repente são alterados e os salários reduzidos. Em muitos casos, os passaportes são retirados deles imediatamente. Esse sistema, conhecido como sistema Kafala, garante que muitos já não consigam deixar o país nem trocar de empregador. Em vez do alojamento prometido, acabam em campos de trabalho superlotados na beira do deserto, onde vários homens precisam dividir um quarto minúsculo sem ar-condicionado, enquanto as temperaturas no verão passam facilmente dos 45 graus. Muitas vezes, a jornada de trabalho dura 12 horas por dia, 7 dias por semana, e não é raro que os salários fiquem meses sem ser pagos. Então, enquanto os turistas se hospedam em hotéis de luxo e aproveitam o glamour da cidade, as pessoas que realmente construíram Dubai vivem em uma realidade que não poderia estar mais distante desse luxo. Mas existe ainda outro fenômeno que mostra o quão absurdo pode ser o sistema por trás do universo de luxo em Dubai. Se você observar certas garagens ou estacionamentos escondidos perto do aeroporto, vai se deparar com uma cena quase surreal. Centenas de carros de luxo abandonados estão parados ali, Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, lado a lado e cobertos por uma camada espessa de poeira. Em alguns deles, as chaves ainda estão lá dentro. O motivo está nas leis extremamente duras sobre dívidas nos Emirados Árabes Unidos. Durante muito tempo, praticamente não existia nenhuma legislação de insolvência no país. Quem não conseguia mais pagar empréstimos, parcelas de leasing ou deixava um cheque sem fundos, corria o risco de ser preso imediatamente. Por isso, muitos empresários estrangeiros e expatriados viram apenas uma saída: arrumar as malas durante a noite e fugir do país, muitas vezes indo direto para o aeroporto de Dubai. Seus carros de luxo simplesmente ficaram para trás. Muitos desses veículos agora esperam para ser leiloados ou acabam, em algum momento, indo para um ferro velho. E você, o que acha? Depois da escalada mais recente, a fachada de Dubai finalmente começou a desmoronar aos seus olhos? E sabendo de tudo o que acontece ali todos os dias, você ainda conseguiria imaginar uma viagem de férias para lá? Deixa a sua opinião nos comentários e se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.